Boa tarde a todos. Me chamo Eduardo Biermeier e vou apresentar juntamente com a minha parceira Camila Silva nosso artigo científico sobre a obra literária Guerra e Paz de Lev Tolstói. Nosso artigo tem como objetivo investigar a problemática até que ponto um Estado tem o direito de usar a força para estabelecer a paz social, fazendo uma abordagem histórico datada da época do livro, por volta de 1812, e fazendo uma alusão aos dias de hoje, levando como referência a instabilidade política, a falta de conhecimento dos atos governamentais como forma de poder e aspectos constitucionalistas sobre a limitação do Estado. Inicialmente, insta a ressaltar que a obra Guerra e Paz, objeto de análise desse artigo, foi consagrada pela literatura mundial no ano de 1894. Seu autor Lev Tolstói evoca a guerra em 1812 contra as invasões napoleônicas, mostrando o sacrifício e patriotismo do povo russo, bem como as fortes incertezas dos personagens quanto à inexistência e motivação das guerras. Dessa forma, o livro traz diversos diálogos entre os personagens, geralmente em reuniões organizadas pela Anna Pavlovna, que era uma destacada anfitriã da alta sociedade russa, onde ficava evidente a separação ideológica de cada um, tendo um lado que acreditava na liderança de Napoleão e do outro aqueles que questionavam por sua liderança duvidosa. Muitos dos questionamentos ocorreram em partes pelo governo do Estado estabelecido por Napoleão, esse que ficou conhecido como o 18 de Brumário, dando início à ascensão de Bonaparte ao poder. Nesse sentido, passo a palavra para minha colega Camila. Bom, inicialmente é importante fazer uma síntese sobre os três principais eventos que a obra gira em torno. O primeiro que ocorreu em 1805, quando a Rússia, a Áustria e a Inglaterra formam uma aliança visando sobrepujar o domínio napoleônico. E, diante disso, desencadeia várias ações de Napoleão, e dentre elas, o bloqueio econômico, em 1806. A Rússia, enquanto aliada da Inglaterra, não obedece esse bloqueio, e em 1812, que é a segunda data-chave, Napoleão acaba invadindo a Rússia por esse motivo. E em 1820, a terceira data-chave do livro, tem-se o desenlace da história. Bom, feita essa síntese histórica, cumpre ressaltar que o grande plano de fundo que a obra gira em torno são as guerras napoleônicas. E o Tolstói, ele se mostrou insatisfeito com a maneira que os historiadores eles relatavam a história na época das guerras, tendo em vista que era com pouquíssimos detalhes, de uma forma fria e simples, né, eles relatavam. E Tolstói, com o Guerra e Paz, ele busca trazer a história sobre um viés romantizado, recheado de drama e riquíssimos em detalhes. Quem lê a obra tem essa percepção. Dessa forma, a partir do título da obra, né, o Guerra e Paz, eles já nos remetem a uma dialética do direito e da guerra, do constitucionalismo e a barbárie, a questão do direito e a realidade social. Então, a partir do título, a gente já consegue extrair essa dialética da guerra e paz como sendo o direito e o não direito. E nesse sentido, o autor ele traz a sociedade, né, com as suas idiosincrasias, mas, sobretudo, ele pontua de uma maneira muito crítica tudo o que ele explana ao decorrer da obra. O primeiro ponto que podemos citar é que Tolstói entende a guerra como um crime. Tá? Ele repudia a ideia da guerra, assim como ele critica também a questão da romantização que os historiadores fazem a respeito da guerra, né? Ele critica bastante essa ideia de que quem vai para a guerra é o herói, essa forma com que os demais historiadores tratavam a questão da guerra. Tolstói critica bastante essa ideia de sanitarização da guerra. Além de entender a guerra como um crime, o Tolstói ele critica a questão da motivação dos homens para ir para a guerra. Várias passagens do livro, ele cita que os homens não sabem a motivação
real do porquê acontece a guerra, do porquê eles vão para a guerra. E, além disso, ele considera a guerra também um caos, né? Em vários trechos do livro, ele relata a guerra como sendo de fato um caos, onde o atraso de informações desencadeia um ataque fora de horário, que acaba saindo tudo fora do planejado. Então é bem nítido essa crítica que ele faz à guerra como sendo um crime, como sendo um caos e como sendo fruto de uma falta de motivação dos homens. Além da crítica à guerra, o Tolstói também critica as diversas formas de controle da população, sobretudo a obtenção de poder por parte dos governantes e essa ideia de se sobrepor perante os demais indivíduos. E nesse sentido eu passo a palavra para o Eduardo, que vai abordar de maneira bem específica essa questão do poder dos governantes sobre os demais indivíduos. Então, levando em consideração a historicidade, não só do que se passou no livro, mas também aos dias de hoje, é nítida a forma de domínio das massas, entre aspas, usando diversas formas para enganar a população, sendo essas uma das formas de poder do Estado. No livro fica evidente que o governo, como Napoleão, o governo de Napoleão, nunca passavam todas as informações aos generais, soldados, até mesmo civis. E muitas vezes as mensagens eram propositalmente deturpadas, levando as pessoas, independentemente de suas influências ou cargos, não entenderem de forma correta aquilo que acontecia durante a guerra. Isso gerava uma incerteza na população, fazendo com que obedecessem cegamente ao que era passado, indo para a guerra sem nem entender o motivo dela. Em uma das passagens do livro, mais especificamente no volume 2, um dos comandantes da cidade de Smolensk, na Rússia, dizia ao povo para não se preocupar, porque eles não iam ser atacados, estava tudo certo, eles não tinham nenhum risco iminente de ser atacado na cidade, mesmo a guerra acontecendo no lado deles. E até o fim, o general e a família dele, o príncipe que estava junto com eles enganavam a população falando, não, tá tudo certo, não vai acontecer nada. E no fim, até o final, que ele aguentou essa pressão por parte dos civis, da população, ele acabou recebendo uma carta falando que eles iam ser, estava iminente que eles iam ser atacados, a cidade de Smolensk. Então ele pegou toda a família dele, pegou todas as suas riquezas, colocou em várias carroças e estava fugindo da cidade. Até que a população, vendo isso, abordou eles, perguntou, vocês estão indo, o que está acontecendo, vocês têm alguma novidade? E eles falaram, não, está tudo certo, nós só vamos resolver algumas questões com outros generais e não vai acontecer nada, fiquem tranquilos. E a cidade, logo após, foi dizimada. Aconteceu já a guerra ali e a população toda, os que não conseguiram fugir, morreram. Essa passagem retrata bem essa desinformação para evitar represálias de causa da população, podendo os comandantes de forma fácil iludindo os civis de que nada vai acontecer com eles, mesmo na iminência de um ataque. Embora um pouco distante, acontece nos dias atuais isso também, onde os governantes propagam mentiras ou omissões como se fossem verdades, as famosas fake news, fazendo uma grande parcela das pessoas acreditarem em mentiras que apenas os controlam e não tiram o poder na mão de quem as propagam. Com esses aspectos de domínio, encerro minha explanação sobre as formas de controle como forma de poder pelo Estado e passo a palavra para minha colega Camila. Pois bem, visualizando a obra Guerra e Paz sobre uma perspectiva do direito, conforme o Eduardo explanou, a gente pode perceber essa pretensão dos soberanos em dominar, né, com esse poderio excessivo, e as guerras como uma agressão, um crime. E na nossa pesquisa
pesquisa a gente aborda bastante a questão da compreensão do Kelsen, onde o direito é como uma forma de se alcançar a paz, né? A paz sendo no sentido do fim que preza o direito. E nesse sentido, haveria uma necessidade de equilibrar, controlar essa preponderância da política sobre o direito, que principalmente na obra fica claro que a motivação das guerras advém daqueles que detêm o poder, né? Então, para alcançar essa pacificação social, haveria necessidade de paralisar, de controlar esse poder excessivo, que são esses os poderes, essas as motivações que fazem a guerra acontecer na obra, em qualquer outro aspecto também. Nesse sentido, para exercer o poder, né, deveria existir partes legítimas para tanto, e é o que se chama de Estado democrático de direito, né, onde o Estado democrático chama de cidadãos. Né? Os cidadãos são indivíduos que possuem legitimidade para escolher representantes para o exercício do poder. Então, quando a gente insere esse aspecto, a gente consegue ter esse controle do poder e como consequência, claro, esse equilíbrio social. A democracia nada mais é do que um governo exercido por representantes da maioria, onde a minoria possui o dever de subordinar as imposições do governo escolhido pela maioria. E aí entra a questão de como ocorre essa acomodação, essa conformação da minoria, quando, vamos dizer, perde, né, o seu escolhido para a maioria. E a resposta está na força. Né? Como dito por Bob, o Estado ele jamais pode renunciar à sua força sob pena de deixar de ser um Estado. Então, vez que há necessidade de controlar essa força de quem detém o poder, há necessidade também do Estado ter instrumentos para garantir esse controle. E aí que a gente está em desenvolvimento do nosso artigo a questão dos instrumentos que o Estado se utiliza para garantir sua força, garantir sua efetividade, mas sobretudo até que ponto ele pode utilizar esses instrumentos sem ferir as garantias individuais de cada um. E essa força num sentido de lei, né, sendo necessário que o Estado de Direito ele passe de um Estado formal e se torne um Estado material, né, ou seja, concretize os anseios da sociedade através da Constituição, vislumbrando limitar o poder político, mas também que permaneça garantido os ideais democráticos. Né, e nesse sentido eu passo a parte final para o Eduardo. Então, dessa forma, tendo em vista que o poder pode ser usado pelo Estado de forma muitas vezes cruel e errada para estabelecer a paz social, como é possível observar claramente na obra Guerra e Paz, há uma necessidade da imposição de limites no exercício do poder, e é aí que entram os instrumentos de controle que a Camila muito bem citou anteriormente. Então, nesse sentido, não temos uma resposta ao problema central do nosso artigo, que consiste em nossa problemática, tendo em vista que nossa pesquisa não se encontra finalizada nesse momento, portanto, encerramos nossa apresentação. Muito obrigado.